pessoal, voltando aqui com o nosso módulozinho de unidade de capacidade de medida, bits e bytes, cai nas provas de concurso público também. Vamos detalhar os bits e os bytes, ok? Vamos lá para a gente fechar nossa prova de concurso. Então, bit, o que é um bit? Bit é conhecido como dígito binário. Chamamos de 0 e 1. Bit é a menor informação que o computador reconhece, que o computador identifica. Bit também, tecnicamente falando, é conhecido como impulso elétrico. E o byte? Byte é um conjunto de 8 bits. Byte é um conjunto de 8 bits. É um conjunto de 8 bits. É isso que é um byte. Ou seja, é uma letra. Letra A é um número 4. Isso é um byte. Mas como assim, Marcelo? Como isso funciona? Vamos ver. Nós temos 8 bits. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. 2, 4, 6, 8. Isso aqui forma a letra A. Mais 1. 1, 1, 0, 0, 1, 1. 2, 4, 6, 8. Isso aqui forma o número 4. Então, na verdade, o byte são os números, são as letras que nós conhecemos. Se eu colocar aqui a palavra aula e perguntar para vocês quantos bytes e quantos bits tem a palavra aula. Claro que nós temos que achar o número de bytes primeiro. Achando o número de bytes, nós multiplicamos por 8 bits, que byte é o conjunto de 8 bits, e achamos as quantidades de bits. Então vamos contar quantas letras nós temos na palavra aula. 1, 2, 3, 4. Nós temos aqui 4 bytes. Quantos bits nós temos? É só multiplicar 4 vezes 8. Então vamos multiplicar vezes 8, né? Vezes 8 bits. E vamos achar aqui 32 bits. Então na palavra aula nós temos 4 bytes e 32 bits. Marcelo, tem alguma questão que já caiu em prova cobrando a quantidade de bytes e bits? Temos sim. Foi questão da Polícia Federal. Vamos ver aqui a questão. Na Polícia Federal, eles colocaram essas palavras. Computação, tracinho, gráfica. Computação gráfica. Foi essas duas palavras. Então vamos contar aqui quantos bits e quantos bytes nós temos em computação gráfica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bytes. Quando a gente chega no A com tio, nós temos que saber se eu conto 1 byte ou se eu conto 2. Porque tem o A e tem o tio. Essa foi a dúvida dos concurseiros na prova da Polícia Federal, uma prova mais antiga. Mas essas questões caem nas provas. Então, eu conto o A, eu conto como um caractere, um espaço, ou conto como 2? Ah, Marcelo, eu uso 2 teclas para poder o tio e depois o A, para formar o ão. Eu uso 2 teclas. Veja bem. Você usa 2 teclas, mas você usa um único espaço. Então, é um espaço só. Então, 9, 10. Aqui eu tenho o tracinho, conta como um espaço. Posso ter um ponto também. 11, 12, 13. Aqui eu tenho A com acento agudo. Conta 1, 14, 15, 16, 17, 18. 18 bytes. 18 bytes eu tenho nessas palavras. Ok? E agora, para achar a quantidade de bits, eu tenho que multiplicar por 8. Então, eu multiplico por 8 bits.
8 bits. E vou achar aqui 144 bits. Então, em computação gráfica, eu tenho 18 bytes e 144 bits. Essa foi a resposta na prova questão do CESP, de certo e errado. Voltando para cá. Bits e bytes são usados como unidade de medida de informação digital. Bit é a menor informação que o computador consegue manipular, identificar, reconhecer e também é um impulso elétrico. Cada 0 ou 1 é chamado de bit, dígitos binários. Byte é um conjunto de 8 bits. Um byte é a menor informação armazenada no computador. São as letras, são os números, são os acentos, não é? É a acentuação, o ponto, o vírgula, 2 pontos, interrogação, exclamação. Então, cada palavra, cada símbolo, cada número é armazenável. É chamado de byte. Byte é a menor informação que o computador armazena, ok? Medimos o tamanho das informações com que trabalhamos em byte. Os textos, as planilhas. Medimos a capacidade de armazenamento das memórias de computador em bytes. Nós vamos conhecer isso aqui. Há uma tabelinha. Medimos a capacidade de armazenamento das memórias do computador em byte. Há uma tabelinha, né, para a gente poder guardar. Marcelo, eu vou ter que guardar essa tabela? Você tem que guardar essa tabela, mas é fácil de guardar. Porque pode cair na tua prova. Cai na tua prova. Ok? Cai na tua prova. Então, daqui a pouco nós vamos ver essa tabelinha. Também medimos as velocidades de transmissão de informação em bits por segundo ou bytes por segundo. Então, Marcelo, se você me disser aqui, pô, nesse slide, qual é a informação mais importante? Toda a informação é importante. Agora, você guardar que bit é a menor informação que o computador identifica, reconhece, e byte é a menor informação armazenável, né, que é um conjunto de 8 bits, eu fico satisfeito. Eu fico satisfeito porque é em cima disso que eles podem trabalhar na tua prova, que eles vão trabalhar na tua prova. Claro que no outro slide nós vamos conhecer aqui a tabela de capacidade de medida. É a famosa tabela de capacidade de medida. Tem que conhecer, não tem jeito. Aqui, ó, encabeçando a tabela, tem byte é um conjunto de 8 bits. Isso nós já sabemos. Isso nós já sabemos. Mas nós vamos ter que guardar. Vamos ter que guardar o que é um kilobyte, o que é um megabyte, o que é um gigabyte, o que é um terabyte e o que é um petabyte. Isso aí tem que guardar. Obrigatoriamente temos que guardar. Então, vem pra cá comigo. 1 kilobyte são 1024 bytes. 1 megabyte são 1024 kilobytes. Tá vendo? É sempre a unidade anterior. 1 gigabyte são 1024 megabytes. Sempre a unidade anterior. Olha só, 1 megabyte são 1024 kilobytes. 1 gigabyte são 1024 megabytes. Sempre a unidade anterior. Então, 1 gigabyte são 1024 bytes, 1024 megabytes, sempre a unidade anterior. Olha aqui, megabyte, olha, sempre a unidade anterior. 1 terabyte são 1024, sempre a unidade anterior. Gigabyte, está aqui, ó. 1 petabyte, sempre a unidade anterior. São 1024 terabyte. Então, essa tabelinha nós temos que conhecer. Essa tabelinha, voltando aqui, nós vamos ter que conhecer. Guarde bem, coloque aí no seu resumão, não é? Porque essa tabelinha costuma cair nos concursos públicos. Então, byte é o conjunto de 8 bits, 1 kilobyte é o conjunto de 1024 bytes, voltou, olha aqui, unidade anterior, 1 megabyte é o conjunto de 1024 quilos, voltou a unidade anterior, 1 gigabyte é o conjunto de 1024 megabytes, voltou a unidade anterior,
1 terabyte é o conjunto de 1024 GB, voltou para a unidade anterior, e 1 petabyte é o conjunto de 1024 teras que volta à unidade anterior. Ou seja, não é difícil você guardar essa tabelinha. É só seguir 1024 a unidade anterior, 1024 a unidade anterior, sempre assim, não tem mistério, ok? Então, para massificar essa tabela, para massificar a teoria de bit-byte, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer questão de prova. Vamos lá, vamos às questões de prova. Massificando a informação, sempre assim. Você estuda o conteúdo e massifica, tira as dúvidas do conteúdo fazendo questões de prova. É a melhor maneira de você estudar para concurso público. Quanto mais questões você fizer, menos dúvidas você terá na hora da sua prova. A medida da capacidade de processamento de uma CPU é expressa em... Cuidado, é uma pegadinha, né? Porque, ó, capacidade de processamento, ok? Então, não pode ser gigabyte, megabyte ou megabits. Não pode. Tá? Quando você fala em processamento, você lembra de memória RAM. Você lembra de CPU. Quando você fala de processamento, ok? Então, lembrando que o componente mais rápido do seu computador se chama CPU, se chama UCP, se chama processador. A RAM é de processamento. A principal característica dela é a memória de processamento, mas ela não é tão rápida como o CPU. O CPU é o componente mais rápido do seu computador. Ele não é o mais importante. O CPU é o componente mais rápido. O mais importante é o chipset. Vimos isso, estamos aí recordando. Então, quando ele falar em memória RAM na prova, você vai lembrar de capacidade de processamento de megahertz. Ok? Quando ele falar em CPU, você vai lembrar de gigahertz. Falou em RAM, megahertz. Falou em CPU, gigahertz. E sabemos que giga é maior que mega. Então, ó, o gabarito e a letra D de dado. Não é gigabyte, isso aqui é unidade de capacidade. Não é megabyte, não é megabit, não é volts. Também não é volts. Volts você usa na fonte, não é verdade? Na fonte do computador. Quantos volts eu vou? 350, 500, 700, na fonte do computador. Então, o gabarito é a letra D, hertz. Falou em processamento, hertz. Então, ele vai falar na prova ou de memória RAM, megahertz, ou de CPU, gigahertz. Vai colocar a frequência na frente, ok? Beleza? Gabarito, letra D de dado. Quando você fala de processador, você lembra automaticamente de quem? Você lembra de dois. Você lembra do Intel, ou você lembra do AMD. São os dois processadores, não é isso? Intel, quando eu falar de Intel, você vai lembrar do i3, do i5, do i7 e agora o i9. Nós temos o i9 também. Então você vai lembrar desses quatro, i3, i5, i7 e i9. Falou de Intel, isso cai na prova de concurso. Né? Quando falar de Core, ele está falando de processador. Core 3, Core 5, Core 7, Core 9. Combinado assim? Então vamos responder a questão. Dispositivos multicore possuem mais de um núcleo em um único chip. Circuito integrado em pastilha. Um exemplo de multicore, novamente, é o Intel. Olha aqui, Intel Core i9. Opa, então é o processador. Intel Core i9 já identificamos que é o processador. De nona geração.
Porque tem de 7ª geração, tem de 8ª geração, tem de 9ª geração. Vão passando as gerações, o processador vai ficando mais rápido, mais eficiente, com mais núcleos de processamento, ok? Com 8 núcleos, Intel Core i9 é um tipo de processador, gabarito letra E. Não é HD. HD é o nosso hardware disk. HD é o nosso disco rígido. HD é a nossa memória de massa, é a nossa memória permanente, é a nossa memória secundária. HD. Quando você fala de ROM, é o nosso chip nativo, é o nosso circuito integrado em pastilha, é o chip nativo que vem na placa-mãe e que traz o quê? Vocês lembram? Já vimos isso no módulo passado. Programas armazenados na ROM. Qual é o nome? Firmware. Firmware. E você lembra quais são os programas? BIOS, POST e SETAP. POST e SETAP são programas que vêm armazenados no BIOS. Por quê? Porque BIOS é um sistema. Sistema é um conjunto de programas. Então, BIOS é um sistema básico de entrada e saída. Ok? Beleza? Sempre recordando, a chance que a gente tiver aqui, nós temos que revisar, temos que recordar, para não esquecer. Ok? Olá, meus amigos, minhas amigas, desculpa interromper seus estudos, mas este vídeo é um vídeo promocional para você ter conhecimento, ter uma ideia, a qualidade e a seriedade dos cursos aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos somos um site super especializado em concursos de carreiras bancárias. Nós aqui da LAC, desde 2012, nós oferecemos cursos focados para o concurso do BASA. Desde 2012 até a presente data, nós tivemos muitos alunos aí, centenas de alunos aprovados, né? E nós temos uma promoção muito grande, um curso, gente, fora de série, um curso com centenas de aulas focadas no concurso do BASA, por apenas 10 parcelas de R$25. É isso mesmo. Venha fazer o nosso Personal Coach. O Personal Coach é um estudo em regime de metas, onde a gente tem todo um trabalho pedagógico, um trabalho de administração, onde a gente estipula metas de aula de segunda a segunda para o aluno. De forma que, se o aluno conseguir, tá certo, cumprir essa meta aí, tenho certeza que ele ficará competitivo. Bacana? Então vem estudar conosco aqui na LAC Concurso, tem um link aqui para você fazer a sua matrícula. Um forte abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Clique lá.